Olá, caríssimos, tudo bem? Hoje teremos uma breve exposição sobre o Renascimento, ou Renascença, que descreve a renovação literária, artística e científica ocorrido na Europa entre os séculos XIV ao XVI. E o Renascimento veio combater as ideias medievais, que eram muito ligadas à igreja. As principais características do Renascimento são o antropocentrismo, a valorização do homem, o individualismo. O Renascimento valorizava os talentos e o potencial do indivíduo. O hedonismo. Agora as atividades estavam buscando a autossatisfação. O naturalismo existente nas pinturas. O realismo também, uma característica muito marcante na pintura e na escultura. E o retorno à antiguidade clássica, ou seja, aos valores greco-romanos, pensamento existente na Idade Antiga. E será esse retorno aos valores da antiguidade clássica que farão a composição do pensamento renascentista, baseado principalmente no humanismo. Outro ponto importante a ser citado do Renascimento é a presença dos mecenas, pois somente com a presença dos mecenas houve a possibilidade de ocorrer o Renascimento, porque os mecenas, eles patrocinaram os artistas da Renascença. E quem são os mecenas? Os mecenas eram integrantes da classe burguesa, que estava crescendo cada vez mais durante a Idade Moderna. O Renascimento está dividido em 3 grandes momentos: o Trecento, Quattrocento e o Cinquecento. Primeiro período compreende o século XIV, que foi o início do Renascimento. O Quattrocento compreende o século XV. E nesse período, a cidade de Florença se destaca das demais cidades italianas. É o Renascimento desenvolvendo cada vez mais. E o Cinquecento compreende o século XVI e é conhecido como a Alta Renascença, período de maior desenvolvimento e expansão dos conceitos renascentistas pela Europa. Como os principais representantes da pintura italiana, temos Giotto, Botticelli, Leonardo da Vinci e sua Mona Lisa, Tiziano e Rafael. A Renascença não ficou somente na Itália, ela também foi para além das fronteiras italianas. E isso aconteceu graças ao desenvolvimento de uma próspera economia mercantil e um acelerado processo de urbanização. E foi assim que o Renascimento ganhou a Europa. Também houve o Renascimento literário, que
ocorrido graças ao alemão Gutenberg, o criador da imprensa. E por que ele ficou tão conhecido? Porque antigamente o processo de fabricação de livro era muito caro. Com o desenvolvimento da imprensa, os livros impressos mudaram a vida cultural da Europa e auxiliaram a propagação das ideias renascentistas, principalmente porque o custo de fabricação era muito mais barato. Os principais representantes do Renascimento literário são: na Inglaterra, temos Thomas More e William Shakespeare. Na Holanda, Erasmo de Roterdã. Na França, François Rabelais. Na Itália, Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio e Francesco Petrarca. E na Espanha, Miguel de Cervantes e seu Dom Quixote. Por último, mas não menos importante, temos o Renascimento científico. Foi na época do Renascimento que o homem procurou estudar e explicar a natureza de forma racional, sepultando vários mitos. Esse daqui marca o distanciamento do homem, do pensamento, da mentalidade do homem da igreja. Os principais representantes do Renascimento científico foram Nicolau Copérnico, que revolucionou o conhecimento científico com sua teoria heliocêntrica, que é a Terra gira em torno do Sol, como vocês estão vendo aqui. O segundo, temos Kepler. Kepler descobriu e demonstrou que os planetas desenvolviam uma órbita elíptica, como vemos aqui na animação. E o próximo representante e mais reconhecido, Galileu Galilei, físico e astrônomo italiano. Foi ele que desenvolveu o primeiro telescópio e também realizou experiências com queda de corpos. E assim, terminamos essa breve exposição sobre o Renascimento. Para saber mais, acessem o conteúdo multimídia Renascimento e vejam as suas particularidades. Nos encontramos mais tarde. Até mais!